Boa tarde, pessoal. Vamos lá, então. Gravando um videozinho de fechamento aí pra vocês, tá? Do índice dólar. 5 horas, já não tem mais o que fazer agora. Então, quem não ganhou dinheiro até agora, esquece que já tá tarde. Quem tá nas suas posições, já começa a preparar para encerrar a posição, tá? Porque já não é mais hora de fazer nada, viu, pessoal? Vocês não adianta ficar operando até 6 horas da tarde, que é besteira. Se você não ganhou dinheiro até as 5, deixa para ganhar amanhã. A partir das 5 o volume seca, pessoal. Então não tem muito o que fazer, vamos aguardar, tá? Então vamos mostrar aí pra vocês o que a gente teve de operação hoje, tá? Então, pessoal, ó, o que eu tava falando pra vocês esses dias, que o dólar eu tava trabalhando ele no 8P, porque ele tava com uma volatilidade muito grande. Aí hoje a gente verifica que a volatilidade dele, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tirei as volatilidades aqui. A volatilidade dele diminuiu um pouco no dia de hoje, tá? Então, como que eu sei isso? Que ele começou a fazer esse embolado aqui, ó. Começou a fazer esse embolado de média, tá? Então, quando ele faz esse embolado de média, a gente começa a ficar difícil de operar, tá? Então, quando ele começa a embolar a média assim, aí você pode jogar no 6P, tá? Então, mas isso, lógico, já passou muitas vezes, né? Então, já ficou um pouco mais difícil, tá? Então, vamos manter o 8P que a gente estava mantendo ontem, tá? Dá pra gente achar alguma coisa aqui pelo 8P. Tá? Quando o dólar fica desse jeito, que ele fica meio travado, você vê que ele ficou entre a máxima e entre o fechamento e o ajuste o dia todo aqui praticamente, ó, tá? Então, quando ele fica nessa região, que ele testa essa região várias vezes, eu costumo não procurar nada aí no meio, tá? Então eu marco máxima e mínima e vou esperar romper para um dos lados para ver o que eu vou fazer, tá? E acabou que no final do dia ele deu um tradeaço aqui, ó, deu um calorzinho, mas ele deu um tradeaço top, 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 12 pontos aqui, tá? Bem tranquilo de fazer. Então eu vou passar para vocês a minha visão do que eu vi no mercado hoje, tá? Então vamos começar com o dólar, tá? Começar pelo início. Antes de começar, dá o joinha aí, compartilha com os amigos e vamos lá, tá? Então, o mercado abriu nessa região, testando essas mínimas aqui de ontem e puxou sem nada para fazer. Ah, essa barrinha branca teria uma entradinha aqui? Não, está muito sobrecomprada, não teria nada para fazer nesse ponto. O mercado puxou mais um pouco. Foi aonde? Veio testar essas máximas aqui. Máximas de ontem. Tem mais um golinho para máxima? Tem mais um golinho para máxima. Poderia ter feito um trade aqui na ponta vendedora? Até poderia. Eu tenho um candle de volume querendo perder essa região aqui para baixo, para jogar aqui na média. Eu tenho esse movimento, tá? Só que o que teria acontecido aqui? Se eu vendi nesse candle aqui, com stop na máxima, quando ele faz a parede, o que a gente faz? Sai no 0 a 0, tá? Então, eu prefiro sair no 0 a 0. Se você quiser, mantenha o stop original, 2 candlezinhos, teria feito 8 pontos aqui, tá? Aí o mercado para aqui, segura na VWAP na 50, começa a fazer um movimento ascendente, faz um candle vermelho tentando jogar para baixo, e esse candle é refutado por esse candle branco, tá? Também que ele tenta virar para baixo, vira para cima e rompe a máxima. Aqui eu não faria nada, pessoal, porque a gente tem esse rabinho do candle vermelho aqui, que fica ruim de pegar contra ele, tá? Porque aqui foi uma região de briga. Aí ele, o que ele faz? Ele vai e rompe para cima. Aonde que ele vem romper aqui em cima? Ele vem romper e vem testar o que? O fechamento de ontem, a máxima de ontem. Só que ele vem esticadão na máxima de ontem, sobrecomprado. O que eu vou esperar? Um candle de rabinho para jogar de volta para 50. Tem uma operação aqui? Tenho. Poderia fazer operação? Poderia. Tá? Operação um pouquinho mais arriscada. Por quê? Eu começo a perceber que o mercado vai trabalhar nesse range aqui, ó. A partir daqui eu já sei que o mercado vai trabalhar nesse range. Então o que eu vou esperar? Falha de fundo, falha de topo. Se eu for trabalhar aqui no meio, se eu for trabalhar aqui, vou tomar stop à toa, tá? Que é o famoso Barbed Wire, que o Brooks chama, né? Porque é o arame farpado. Aí ele vem testar essa mínima, vem testar o fechamento, tá? Aqui não faria nada, não deixou nenhum candle aqui importante para mim, não estava sobrevendido o suficiente para eu tomar esse risco. Aí ele faz o que? Vem testar de novo a máxima.
com 2 candles de volume para tentar romper essa máxima e um candle de volume tentando devolver essa máxima. Então eu tenho aqui uma briga nessa região. Tem uma região de briga importante, esticado, ele veio direto. Para ele romper isso aqui com força, ele tinha que vir para pelo menos fazer aquele padrãozinho para romper. Então ele teria que fazer pelo menos um padrãozinho assim para romper, pelo menos uma paradinha para romper, e ele foi direto. Posso vender aqui para voltar nas 50? Posso vender para voltar nas 50. Tá? Esses trades são trades mais arriscados, tá, pessoal? Se você for ficar vendendo todo o topo, você pegar um dia de tendência de alta, você vai tomar stop o dia inteiro, tá? Você tem que esperar o dia mostrar para você que ele vai ser um dia de lateral, para você começar a fazer esses trades. Então você fez o primeiro, ok. Fez o segundo, ok. Fez o terceiro, ok. Aqui daria para fazer? Não, aqui eu já não faria. Por quê? Porque aqui ele começa a concentrar o preço. Então ele começa a fazer aqui uma triangulação. Então ele vai começar a não te dar espaço para você sair da operação, ó. Tá? Então aqui já começa a ficar ruim de operar. Então aqui eu já paro, já não faço mais nada. O que eu vou esperar? Eu vou esperar ele vir testar essas mínimas aqui, ó. Veio testar as mínimas. Poderia fazer uma compra aqui? Poderia, mas se eu comprei aqui, ele emparedou, eu saio no 0 a 0, tá? Então stop na mínima, saída no 0 a 0. Vou cair fora da operação. Não quero operação que demore para andar, quero operação que ande rápido, tá? Aí o mercado continuou trabalhando, veio romper a mínima, conseguiu romper a mínima e voltou para dentro da congestão. Então aqui ele não deixou um trade interessante para a gente. E tá tudo embolado aqui no meio, média, VWAP, tá tudo embolado aqui no meio, tá sujo o gráfico, sujo, não tem nada a fazer aqui no meio. Se for fazer alguma coisa no meio, você vai tomar stop à toa. Poderia ter tentado comprar essa barra aqui? Cara, até poderia porque ela está sobrevendida. Mas olha a resistência que eu tenho aqui, olha quantas tentativas eu tenho de passar esse ponto, olha outra resistência que eu tenho aqui. Então isso aqui vai ser muito difícil romper, tá? Tanto que ela pegou e voltou forte para baixo. Rompimento diretão para baixo, perda da mínima, sobrevendidaço. Aqui não deu tempo, mas se tivesse uma barra de sinal aqui com o rabinho, poderia entrar comprado para ir na média de 50? Poderia entrar comprado para ir na média de 50. O que acontece na média de 50? Caindo com volume, rabinho, perde a mínima, venda. 12 pontos. Tá? Então, muitas vezes vale a pena você esperar o dia inteiro que ficou assim. Espera ele fazer um rompimento, testar o rompimento, né? Então a gente espera ele fazer um rompimento, testar o rompimento, perder na mínima e a gente vende. Então você vai pegar um tradezinho aqui, um stop aqui. Olha o que você tem aqui praticamente, a VWAP, a 50 e a 20 te protegendo, e a 9 te protegendo. Olha quantas zonas você tem de resistência protegendo a sua operação de você tomar um stop. A briga aqui para ir te stopar é muito grande. Tá? Então dá para fazer essa operação? Dá para fazer essa operação, tranquilamente, tá, pessoal? Aqui não deixou um candle de reversão bonito, tá? E já passou das 5 horas, então aqui eu não teria feito nada. Tá, pessoal? Então o dólar por hoje é só. Então vamos voltar no índice agora, pra gente ver. Tá, pessoal? Então reforçando para vocês, lembrando que tem o Telegram, tá, pessoal? Então quem quiser bater um papo com a gente lá no Telegram, mostrar suas entradas, mostrar o que vocês fizeram, tá? Fica à vontade, vou mostrar aqui para vocês. Então, lá no Telegram eu bato papo com vocês, a gente conversa, tá? Então eu venho, ó, o pessoal postando, então eu venho cantando as operações para vocês, venho falando, ó, mercado tá querendo fazer assim, mercado tá querendo fazer assado, ó, aqui eu tava falando, ó, se o mercado, aqui, ó, vou até mais para cima, ó, se deixar um candle de alta amarelo ou laranja, pode ser uma ignição para ir na VWAP, uma ignição. Aí o mercado parou e fez a ignição, tá? Qual foi esse trade da ignição? Então vamos pegar aqui. O trade da ignição foi esse trade aqui, ó. Deixa eu só confirmar, peraí, pessoal. Aqui, ó. Foi esse trade aqui, tá? De ignição para ir na VWAP. Chegou a andar 200 pontos, tá? Eu saí no 0 a 0 porque eu entrei aqui na máxima desse amarelo de cima. Tá? Então quando ele andou a segunda casa, eu botei no 0 a 0, ele voltou e me tirou no 0 a 0. Mas é um trade aqui de ignição por price action, tá? Vocês vão entender que eu vou explicar para vocês. É um trade esperando esse movimento aqui, ó, tá? Então é um pivô com correção lateral. Então vamos voltar
Então, lembrando do Telegram, quem quiser, tem o link do Telegram aí nos comentários. Entra lá, a gente bate um papo, você posta seus estudos, a gente conversa com relação a isso e vê o que a gente pode fazer para melhorar a leitura ou até compartilhar estudos aí. Tem gente que faz ótimos estudos e acerta muito também. Pode ir lá compartilhar com a gente, tá, pessoal? O mercado abriu entre ajuste e fechamento e ficou brigando entre ajuste e fechamento. Aqui veio testar o fechamento de ontem. Como que ele estava? Mega sobrecomprado, barra de volume. Qual que é o... Aqui ele veio direto de baixo. Então você vê que ele foi direto testar aquela parte lá em cima. Não teve o que o Bob Voman, assistam o Bob Voman, cara, é muito importante o Bob Voman, muito importante para quem opera índice. Não teve pressão, não teve briga. Se não tem briga, o que acontece? Você vem direto, você bate e volta, tá? Então ele foi direto no fechamento, bateu no fechamento. Aqui um pouco mais agressivo, é o mesmo trade aqui de manhã. Perdeu a mínima, vende, só que aqui você não tem espaço. Então aqui você poderia passar calor porque você tem VWAP 50, 20, mas do Price Action, se você apagasse as médias, se você tirasse as médias, é um trade sensacional, tá? Um trade sensacional. Aí ele vem e faz o quê? Ele vem e perde fundo. Tem alguma coisa para fazer nessa perda de fundo? Nada, não deixou nenhum candle aqui pra gente de ignição ou de alguma coisa. Aqui já estava esticado, nada para fazer. Aí aqui ele deixa um candle vermelho, deixa até um candle branquinho aqui, mas lembra, não tem rabo, não tem volume, olha o volume do candle branco. Aí ele deixa um candle vermelho, um alto volume, a 9 já está na cara. Tem espaço aqui para ele correr? Tem espaço, mas ele já virou. A gente tem que pegar nesse fundinho aqui quando virar, tá? E não tem uma mínima, não tem um fundo relevante que a gente possa pensar aqui. Então a gente não tem um fundo relevante aqui que a gente possa pensar. Olha, ele rompeu o fundo, está testando. Então aqui eu não vou estar procurando venda ainda, tá? Por quê? Porque eu ainda não tenho um gatilho de compra, desculpa, porque eu não tenho um gatilho de compra ainda relevante nesse ponto, tá? Esse fundo aqui, ele é como se fosse uma bandeirinha. Ele veio testar, rompeu a bandeirinha, veio testar o fundo da bandeira para continuar caindo. Então aqui não teria muito o que fazer, tá? Continuando, o que acontece? Então, continuando, o que acontece? Ele veio, testou a 9 e veio perder a mínima. Se você comprou aqui, você estopou, tá? Aqui eu não teria comprado. Aí ele veio testar a 20, fez um candle amarelo de volume, né? Já tem um pouquinho mais de volume acima da média e joga os preços para baixo, tá? Aí vamos reparar que nessa queda de preço, olha que interessante, pessoal. Nessa queda de preço a gente tem 2 candles de volume que teoricamente, se a gente está pensando que o mercado está caindo e entra volume, esse volume tinha que acelerar o mercado e pelo contrário, o mercado breca. Então isso significa o quê? Que são 2 candles de absorção. Então quando chega nesse ponto, o mercado está identificando que aí já está muito barato e começa a comprar. Só que a pressão de venda ainda é maior do que a pressão de compra, né? Então pessoal, a pressão de venda ainda é maior do que a pressão de compra. Então o mercado ainda continua caindo, mas já com a parte de baixo absorvendo, já com a parte de baixo empurrando, os compradores empurrando. Quando chega no candle seguinte, olha o volume do candle seguinte. Maior que os 2 volumes aqui do candle de baixa. Então isso aqui significa que ele absorveu toda essa queda e agora já começou a empurrar para alta, porque até o momento ele estava caindo e começou a empurrar para alta. Muito sobrevendido, olha a diferença, né? Muito sobrevendido. Olha como aqui ele está mais agudo. Aqui, ó, ele caiu, tá? Ficou de lado e subiu um pouquinho, né? Fez esse candle vermelho. Olha a diferença de você ter 3 candles de volume no fundo. Olha essa briga de volume aqui no fundo. Aqui eu tenho uma compra, eu fiz essa compra, tá? Postei lá no Telegram também essa compra. Deixa eu ver se eu acho aqui. A compra no Telegram. Comprinha feita. Compra aqui, eu já estava com o stop aqui no... A compra está aqui, a linha verde, tá? O stop, isso aqui foi um contrato só, tá, pessoal? O stop aqui, tá? O stop já estava no 0 a 0, por quê? Andou um candle, andou 2 candles. Andou 2 candles, fechou aqui, stop no 0 a 0. Abriu o terceiro candle, stop aqui. Abriu o quarto candle para cima, stop aqui, tá? Saída
na 50. Então deu 100, 200, 300, 400, 500 pontos. Olha o distanciamento que a gente tem da 50 aqui. Olha como a gente tem espaço da 20 e pelo menos 2 candles e mais 3 candles para 50. Então a gente tem 500 pontos aí. Então vamos lá, pessoal, vamos anotar na nossa planilha, tá? Então 15/9 em trade, RM50, 500 pontos, no barra teria saído com, deixa eu fazer a conta, então a gente viria aqui nessa mínima, stop não passou para cá porque não rompeu a máxima, aí ele voltou, abriu para cima, fechou aqui, abriu para cima, fechou aqui, daria 400 pontos no barra. No candle padrão, não teve candle padrão, então teria saído aqui, teria saído por aqui, ó, se fosse levar com 200 pontos, tá? E no topo anterior, teria saído com 400 pontos, que seria nessa congestão aqui, ou nesse topinho, vamos botar 400 pontos para ser conservador, tá? Então, temos um trade hoje do dia 15. Aí o mercado vem, faz esse teste na 50. Poderia vender essa mínima? Poderia se tivesse o que? Um rabinho aqui. Então, como não tinha um rabinho, eu preferi não vender, tá? E eu tenho aqui as médias muito coladas, ó, médias muito coladas. Aí ele faz um outro teste. Aí aqui o que acontece? Ele já está fazendo um topo duplo. As médias ainda estão coladas aqui, fica um pouco mais arriscado. Posso fazer essa venda? Pode, mas está arriscado por quê? Porque eu tenho as médias passando aqui. O ideal é que as médias estivessem passando aqui, ó. Porque se ele rompe, ele você já tem as médias para te dar de resistência aqui para o trade voltar, tá? Tanto que ele, apesar dele romper, ele ficou brigado aqui na região das médias, ó. Ficou brigado. Veio testar o que? Essa região de novo. Ó como você tem candles de briga nessa região. Briga. Então é uma região importante. Então quando ele vem testar essa região de novo, o que ele faz? Um candle com o rabinho, alto volume, tá? Nesse candle, sobrevendido, compra para sair na 50. Aqui é um pouco mais curto, um pouco mais arriscado, tá? Dá para fazer esse trade? Dá para fazer esse trade. Esse trade aí é para pegar 200 pontos, tá, pessoal? Então, é um tradezinho para botar 200 pontos no bolso e sair fora, tá? Então, daria para fazer esse trade? Daria. Aí ele vai na 50 de novo. Não deixou uma entrada padrão clássica para a gente na 50. Porque faltou um candle de volume, seja um amarelinho, e faltou um rabinho aqui. Poderia vender essa mínima? Até poderia. Você tem aqui um spread para fazer 200, 300 pontos até a mínima. O dia de baixa, topos e fundos descendentes, tá? Então eu poderia fazer essa vendinha aqui para espetar essa mínima, sem problema, tá? Eu não faria porque eu não achei ela clara, não achei ela assim, na hora que ela formou, eu queria uma barra pelo menos igual essa branca aqui, ó, com esse rabinho para cima e voltando. Que aí mostra mais para mim que teve essa briga para fazer esse rompimento, para fazer essa reversão na média. O mercado vem embora, faz esse paredão no fundo, tá? Aí ele faz esse paredão no fundo. Então ele vem aqui e faz um paredão no fundo. Olha, na verdade é menor o paredão, né? Então a gente está falando aqui, ó, emparedou aqui, ó. Quando a gente fala emparedou, é que ele faz isso aqui, ó. Então ele emparedou. Olha quantos candles de volume nesse fundo. Concorda que essa região é uma região importante de briga? Tenta romper e o preço joga para cima de novo. Então é uma região importante que ele vai tentar defender. O que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar uma compra para cá, tá? Porque ele está tentando defender acima dessa região. Joga o preço para cima da região. Olha a defesa do vermelho quando veio perder a mínima. Só que a 50 está muito colada, não tem spread. O spread para ela bater e voltar é muito fácil. Então o que eu esperaria? Eu espero ou a 50 colar mais para baixo, ou fazer um outro trade para mim. Qual é o outro trade? Rejeição de novo da mesma região, tá? Então fez uma rejeição da mesma região, jogou para cima nesse candle aqui, ó. Jogou para cima nesse candle. Posso comprar a máxima desse candle com stop nessa mínima, porque a ideia era jogar na VWAP. Tem esse trade no canal do Telegram também. Então vamos lá. Que foi aquele tradezinho que eu falei para vocês, tá? Aqui, ó.
que eu postei na hora que ele estava rompendo pro pessoal do Telegram, tá? Então, não é call, tá, pessoal? Não é call para vocês ficarem pegando a operação, é para vocês irem começando a acostumar a olhar o movimento, tá? Então, acostumar a olhar o movimento. Abriu a primeira barra, abriu a segunda, stop no 0 a 0. Voltou, me tirou no 0 a 0. Tá? Poderia ter saído com 200 pontos? Poderia, mas me tirou no 0 a 0. Então, vamos anotar. Tá? Esse trade, a gente pode colocar ele como pivô de pré-rompimento. Tá? Então, é um PBP que saiu no 0 a 0. Tá? Então, eu não vou botar ninguém nem loss, tá? 0 a 0. E no barra barra teria me tirado com 100 pontos, tá? No barra barra com 100 pontos. Deixa eu ver, uma, duas, a outra virou para lá. 100 pontos, teria saído com 100 pontos. Quem deu padrão no 0 a 0. E no topo anterior, vamos ver, não tinha topo anterior, o topo anterior era aqui em cima, então ele não tinha topo anterior para sair, teria saído no 0 a 0, tá? E não teria estopado no caso. Tá, pessoal? Então, pronto, vamos lá. Continuando aqui, então ele fez esse movimento. Aí ele jogou lá para cima e voltou para baixo da média. Nada para fazer, tá? Não tem nada para fazer. Então aqui você até poderia pensar o seguinte, tá? Até poderia pensar o seguinte. Eu tenho essa região de fundo aqui que ele está brigando. Então se ele refutou essa região de fundo aqui, eu poderia pegar um trade para jogar para cima aqui, para voltar na 50? Poderia, mas é um trade bem arriscado, porque eu tenho essa região toda aqui suja, de alto volume, muito candle com volume aqui, uma região de muita briga. Então significa que ele vai ficar muito brigado aqui nessa região, que foi o que aconteceu. Então não vou fazer nada. Então o que é o ideal? O ideal seria marcar essa região e falar, enquanto não sair daí eu não vou fazer nada, tá? Porque está muito brigado nessa região. Aí o que acontece? O mercado briga, briga, briga e não sai dessa região até o final do dia. Tá ok, pessoal? Então hoje foram duas operações, uma no 0 a 0 e uma com 500 pontos. Tá? Daria para fazer outras operações? Daria para fazer outras operações, como eu falei para vocês. Mas eu estou focando em fazer, inclusive para mim mesmo, focando em fazer só os trades perfeitos. Só os trades que alinham todos os setups que a gente quer. Tá? Esse PBP, que é o pivô de pré-rompimento, tá? Por que é pivô de pré-rompimento? Porque você vê que ele faz uma perna majoritária, aí ele faz um pivôzinho para romper essa máxima. Então ele é um pivô de pré-rompimento da máxima, ou no rompimento da máxima, tá? Muitas vezes ele dá certo, e quando dá certo ele costuma andar bastante, tá? Então às vezes, se você tem uma gordura, vale a pena tentar pegar um trade desse, tá? Porque é um trade que ele ganha um potencial de explosão maior, tá, pessoal? Então, olhando a nossa planilha aqui, então a gente tem no mês de setembro, começamos dia 8 de setembro, tá? Depois do feriado, 19 operações, 17 com gain, uma com stop e consequentemente uma no 0 a 0, tá? Que a gente teria saído no 0 a 0, com 4.250 pontos ganhos e os estudos aqui de possíveis saídas com outros ganhos aí, se a gente levasse no barra barra, candle padrão, topo anterior e tudo mais. Você vê que, ó, candle padrão, a saída no alvo é melhor que no candle padrão, tá? Você consegue uma média de ganho um pouco melhor. Tá ok? Então acho que tá pequena para vocês aí, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, tá? Então, aí para vocês verificarem bem, tá? Então a gente tem aí uma média de 220 pontos por trade, tá? Então no final do mês a gente vai ver quanto que a gente consegue fazer e sendo bem conservador, tá, pessoal? Olhando bem, com bastante calma, pegando os trades bem conservadores, sem arriscar muito, tá? Põe um pouquinho um contrato, dois, tá ok, pessoal? Não fica abusando muito não. Beleza? Bom descanso para vocês. Amanhã tem mais. Amanhã o bicho vai pegar, tá? E tenho certeza aí que a gente vai ganhar muito dinheiro. Tá ok, pessoal? Valeu pela atenção. Não esqueça de deixar o like aí e até a próxima. Fui!